De vez em quando, com meus 12 anos, eu morava em Abaetetuba, né? Sou filho nativo de Abaetetuba. A gente já trabalhava com açaí lá, mas na época não existia hoje como a gente trata o manejo, né? As árvores cresciam mesmo até não cabia mais gente para subir, às vezes tinha acidente, né? Que não tinha negócio de podar as toiceiras para ficar numa média certa. Quando a gente pensa nos frutos da floresta amazônica, são muitas as variedades. Mas não dá para negar que o açaí é uma marca registrada do Brasil, né? E aqui na Resex, junto com a madeira, ele é um dos principais produtos comercializados. Aí a gente foi se envolvendo com açaí. A gente tem até um grupo de mutirão que a gente trabalha, nós chamamos Dash. A gente trabalha 2 dias hoje aqui comigo, 2 dias amanhã com o Gilmar. E assim a gente vai evoluindo o trabalho. Nesse episódio, a gente vai conhecer de perto como funciona essa cadeia e a importância dela para manter a biodiversidade. Vem comigo! Então hoje o manejo de açaizal nativo, ele busca o equilíbrio ecológico, ambiental dentro do processo de produção do açaí. Ou seja, você tem que ter o açaí, mas você tem que ter árvores, né, palmeiras, outras espécies, num total equilíbrio. Porque para a polinização do açaizeiro, a gente precisa das abelhas, né? É muito importante. Se você não tem as abelhas, o açaizeiro não vai produzir o suficiente, certo? Então, você tem que ter as abelhas para fazer essa polinização também, e para isso você tem que deixar as árvores que produzem frutos. Por exemplo, um exemplo é o engazeiro, que realmente é dessa forma que se faz, né, para você ter, né, esse equilíbrio de produção, unindo a produção econômica, mas com a sustentabilidade da área. Olha, o açaí começa a partir de julho. Quando ele já está maduro, a gente sobe com esse aqui, que é a pecúnia, né? Aí para fazer a retirada do cacho, bota o sapato no pé e tira o cacho, sobe. E aí muitos usam encerado, amontoa, corta bem na munheca que fala, né? Onde é o encruzo do cacho com a árvore. Ele decepa. Aí depois que a gente colhe, aí a gente amontoa, desbulha, mede na lata, aí a gente já tem o comprador certo. Aí para fazer a escoação desse açaí. Desse jeito que funciona. Por exemplo, eu posso até fazer uma comparação com vocês, isso é dados realmente que tem, em que um açaizeiro que não é manejado, né, ele tem uma produção por hectare em torno de 2.000 quilos de frutos, né? Enquanto que você tem uma área manejada, você dobra isso para 4.000 quilos. Tivemos melhora na colheita. Na colheita a gente vai aprendendo a agilizar como tirar do cacho, né? Numa vasilha limpa, no encerado, para não compor a terra, né? E para isso é muito importante, a gente vai tendo qualidade no nosso açaí. E qual a importância desses EPIs nesse seu manejo aqui? A importância desses EPIs é muito importante, ele livra a gente de muitas coisas, da cobra, que todo tempo a gente está topando elas mesmo. O que eu vou fazer aqui com a roçadeira é roçar aí, né, a limpar esse mato, por causa que com a roçadeira se torna mais fácil. Evita mais o negócio da cobra que te topa muito, né, na roçagem do teçado, antes principalmente, o roçador era muito picado por causa desse negócio de cobra. Com a roçadeira essa limpeza aí é rápida, muito rápido e se torna melhor para nós, mais fácil. Se você for buscar lá a década de 90, então, o açaí ele não era o principal produto. Vindo da palmeira açaí, sim, o palmito. Então existia no Marajó várias empresas, microempresas também, que tiravam o açaizeiro. Então na época dizimava-se muito açaizal, o objetivo de tirar o palmito. Mas só que agora isso se inverteu. Hoje o fruto é o principal.
Então hoje em dia as comunidades não querem tirar o palmito. Eles tiram sim o palmito quando se faz o, vamos dizer assim, o desbarte. Você tem que tirar alguns estípios, algumas plantas, que a partir daí eles tiram o palmito. Até porque o palmito ele é proibido tirar por lei. Então você só pode tirar o palmito vindo de origem de manejo de açaí. Quando a gente vem fazendo manejo, para manejar o açaizal, a gente tira o palmito, né, que é qual gera renda, a gente vende para comprar o café, o açúcar, às vezes para pagar o parceiro que está ajudando a gente nesse trabalho, né. E para a gente não perder de tudo, a gente tira aí para vender. E aqui dá pra gente comer ele aqui, ó? Dá. Ah, não acredito. Vai tirar aí as copas aqui até chegar na parte que a gente vai comer. Então eu quero ver. Olha, que privilégio poder comer um palmito aqui, direto da floresta amazônica, cortado aqui pelo nosso experiente Deco. Delícia! Antigamente, na década de 90, o consumo de açaí ele era local, simplesmente local. Passou-se por uma escala nacional nos anos 2000 e agora nós estamos numa escala internacional. Então tem várias empresas que hoje compram o açaí. Sem contar também que a população do Pará em si, a região aqui de Belém, da Ilha do Marajó, é o maior consumidor de açaí que tem. Então, além de suprir a necessidade do povo da região aqui, também esse açaí ele é exportado para outros estados e até para fora do país. Então o açaí hoje ele é um principal produto hoje do extrativista no Marajó. Olha, eu já ensinei um bocado, né? E continuo ensinando, né? Tem os netos que estão crescendo, né? Hoje eles chegam comigo, vô, você tem açaí para tirar? Aí tem. Ah, eu vou tirar 5 latas para o senhor. Aí outro chega, você tem açaí para tirar? Tenho, então eu vou tirar mais 5. Aí a gente vai dividindo o trabalho com quem vai apanhar o açaí. Filho, os netos hoje já estão trabalhando com a gente na colheita do açaí, né? Eu tenho até um para ir tirando açaí hoje, né? Então, quer dizer, ele gera emprego, né? Ele gera renda, né? Não só para a gente, como para quem vem fazer essa colheita. Imagina a sua vida sem o açaí e sem a Amazônia? Seria mais difícil, né? Porque para quem merenda com açaí, almoça com açaí, janta com açaí, né? Já dorme pensando amanhã, será que eu vou ter um açaí gostoso de novo? Isso é muito importante, né? Então, hoje o açaí ele é um dos frutos que ele está sendo, né, transportado para todos os 4 cantos, né, e valorizando esse açaí. Cada vez mais vai ficando valorizado, né? Para nós isso que temos essa produção é muito importante, né? O conhecimento que é passado de geração em geração, quando aliado ao conhecimento técnico, abre ótimos caminhos para a geração de renda e preservação da floresta. E o cultivo do açaí na Resex Arioca Proanã é uma prova disso. No próximo episódio da série, a gente se encontra para falar sobre outra potência do manejo florestal, a força feminina.